Olá, turminha, vamos a mais um vídeo de língua portuguesa. Abram o LDI de vocês na página 15, este com a bordinha azul. Antes de iniciarmos a leitura, vamos colocar a data de hoje na parte superior da página. Hoje é dia 2/6/2020. Faremos, então, a leitura dos enunciados. Releia a terceira e a quarta estrofes. Ainda estamos tratando do nosso poema da página 10. Então, iremos ler a terceira e a quarta estrofes. Pode ser muito importante, pode ser o comandante, pode ser um almirante, mas não entra sem bilhete. Pode ser um bilionário, um ricaço bom de bico, pode ser pobre ou rico, mas não entra sem bilhete. Letra A. Copie o verso que se repete nessas estrofes. Então, aqui, vocês irão procurar no primeiro e na segunda estrofe o verso que se repete, tanto no primeiro quanto no segundo. Lembrando que cada verso é uma linha da estrofe, ok? Encontrando este verso que se repete na primeira e na segunda estrofe, vocês irão copiá-lo aqui. Letra B. Que ideia está sendo reforçada com essa repetição? Qual é essa repetição? É o verso que se repete nas duas estrofes. O que ele está insinuando, o que ele está querendo dizer? Qual é a ideia que está sendo reforçada com essa repetição? Aqui a resposta é pessoal, tá bom? Letra C. Copie as expressões que têm sentido parecido com. Primeiro aqui, muito rico, milionário. Na segunda, pessoas que levam os outros na conversa. Aonde eu vou encontrar? Eu irei procurar essas expressões na quarta estrofe, ok? E o que são expressões que têm um sentido parecido? São palavras que têm o mesmo significado. Pausem então o vídeo, respondam a B e a C. Após concluir, você volta a dar o play para continuarmos. Número 14. Releia a quinta e a sexta estrofes. E se for vereador, deputado federal, diplomata, senador, magistrado ou marechal? Sem bilhete não tem como. Sem bilhete nada feito. Não adianta, seu moço, falar grosso desse jeito. Letra A. Contorne com lápis de cor as estrofes, de acordo com a seguinte legenda. Com lápis de cor azul, eu irei contornar a estrofe que apresenta um questionamento. E o que vem a ser um questionamento? Quando eu digo questionamento, eu me refiro a uma questão. Uma questão, na maioria das vezes, é uma pergunta. E como eu sei qual estrofe trata-se de uma pergunta? Através de duas observações. Primeira, a entonação da leitura e segundo, pela análise de uma pontuação. Qual é a pontuação que representa uma pergunta? Então, vocês irão contornar essa estrofe com um lápis de cor azul. É para contornar lá na página 10? Não, é aqui, dentro dessa bordinha laranja, onde estão a quinta e a sexta estrofes, ok? Com lápis de cor vermelho, vocês irão contornar a estrofe que apresenta a resposta dessa pergunta. Então, pausem o vídeo, façam a letrada número 14, depois vocês voltam a dar o play para continuarmos. Letra B. A expressão falar grosso, nesse contexto, significa falar com voz grossa, falar muito ou falar com autoridade? Vocês irão procurar essa resposta aqui, na sexta estrofe, ok? Então, façam a leitura da sexta estrofe e procurem buscar uma interpretação do que significa a expressão falar grosso neste contexto, ok? Lembrando que tem apenas uma alternativa correta. Pausem o vídeo, terminem a página 15, depois vocês voltam a dar o play para seguirmos adiante.
página 16. Antes de iniciarmos, vamos colocar a data na parte superior da página. E hoje é dia 2/6/2020. Classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Bom, nós estudamos esse conteúdo em sala de aula e fizemos essa página em sala de aula no dia 12 de março. Porém, pode ser que algum aluno tenha faltado. Se esse aluno faltou, ele vai ter a oportunidade de estar fazendo junto com a professora agora, tá bom? Eu farei aqui novamente, então, a página 16 e vocês acompanhem junto com a professora, mesmo quem já fez em sala de aula, porque vai estar relembrando o assunto que está sendo retomado agora e na próxima aula, tá bom? Nós vimos também essas classificações das palavras de acordo com a quantidade de sílabas nos vídeos que acabamos de assistir. Leia as palavras do quadro: bilhete, vai, circo, vereador, teatro, marechal, comandante, papel, rico, presidente, cinema, fila. Letra A. Separe as palavras em sílabas. Temos aqui, então, duas colunas com uma lista de palavras. Na frente de cada palavra tem uma linha. Nessa linha, vocês irão colocar as sílabas das palavras separadas com um tracinho. Eu vou fazer uma somente como exemplo, as demais vocês farão sozinhos, ok? Então, aqui eu tenho a palavra bilhete. Vou separar as sílabas pedacinho por pedacinho, conforme eu for chamando cada sílaba. Vou falar pausadamente para identificar as suas diferentes sílabas, ok? Bi, lhe, te. Pronto, separei a palavra bilhete. Vocês farão o mesmo com as demais palavras. Pausem o vídeo, separem todas as sílabas desta questão da letra A e depois vamos para a próxima questão, ok? Letra B. Copie essas palavras de acordo com a quantidade de sílabas e observe como elas são classificadas. Você vai voltar na letra A e vai fazer o seguinte: você já separou aqui todas as sílabas de todas as palavras. Agora você vai contar quantas sílabas tem e vai colocar o número na frente de cada palavra, tá bom? Eu vou dar novamente o exemplo apenas da primeira palavra, bilhete, que foi a palavra que a professora separou. Eu contei aqui, ó, 1, 2, 3 sílabas. Então, na frente eu vou colocar o número 3. Lá na letra B, eu vou usar a palavra bilhete na coluna que me sugere escrever as palavras com 3 sílabas. E essa coluna é palavras com 3 sílabas, trissílabas. Irei aqui, então, escrever a palavra bilhete. Não preciso separar novamente. Só irei colocar cada palavra em seu respectivo lugar de acordo com a classificação pela quantidade de sílabas. Então, na primeira coluna, eu irei colocar palavras com apenas uma sílaba, ou seja, monossílabas. Na segunda coluna, eu irei colocar palavras com 2 sílabas, ou seja, as dissílabas. Na terceira, palavras com 3 sílabas, trissílabas. E na quarta coluna, palavras com 4 ou mais sílabas, polissílabas. Ou seja, se a palavra tiver 4 sílabas, 5, 6, não importa a quantidade, desde que seja 4 ou mais, ela é classificada como polissílabas, ok? Pausem então o vídeo, preencham toda a tabela e depois vocês voltem a dar o play para seguirmos adiante. Página 17. Antes de iniciarmos, vamos colocar a data de hoje, 2/6/2020. Vamos fazer então a leitura. Monossílabas terminados em A, E, O.
Número 2. Releia o texto a seguir e sublinhe as palavras monossílabas, isto é, aquelas que têm apenas uma sílaba. O que é mesmo sublinhar, professora? Sublinhar é passar uma linha embaixo da palavra, tá bom? Aqui eu farei apenas a leitura do trecho. Cada palavrinha que vocês encontrarem que possuírem apenas uma sílaba, vocês irão passar uma linha embaixo. Por isso, eu farei a leitura pausadamente, tá bom? Palavrinha por palavrinha, bem devagar, para que vocês possam escutar e fazer a conta de quantas sílabas essas palavras têm. Da cabeça aos pés, sem pé nem cabeça. Henrique, garoto que não quer dormir nem comer direito, vive uma experiência imaginária por dentro do corpo humano com a ajuda de um médico, uma dentista, um professor e 2 nutricionistas. Eu fiz aqui então a leitura. Quem conseguir, faça novamente sozinho. E vá contando as sílabas de cada palavra e passando uma linha embaixo das palavras que possuírem apenas uma sílaba. Pausa então o vídeo, façam com calma. Antes de seguir para a próxima questão, antes de dar o play, releia novamente e veja se você realmente marcou todas as palavrinhas que possuíam apenas uma sílaba, ok? Vamos agora para número 3. Copie as palavras que você sublinhou, ou seja, aquelas palavrinhas que vocês passaram um tracinho embaixo. Lembrando que tem que ser apenas palavras com uma sílaba, tá bom? Separando as que são acentuadas das que não são acentuadas. Palavras repetidas devem ser copiadas apenas uma vez. Então, aqui nós temos uma coluna com palavras monossílabas acentuadas, ou seja, monossílabos tônicos, ok? Conforme nós vimos no vídeo anterior. E aqui a outra coluna com palavras monossílabas sem acento, ou seja, palavras monossílabas átonas, tá bom? Que são palavras monossílabas, porém pronunciadas com um som mais fraco. Se você sublinhou a mesma palavra mais de uma vez, ou seja, se essa palavra aparece no texto mais de uma vez, não precisa você copiar todas as vezes que ela aparece no texto, tá? Se for uma palavra repetida, copie apenas uma vez. Vou dar aqui uma dica de como irá ficar a quantidade de cada coluna. Na primeira coluna, palavras monossílabas acentuadas terá apenas 2 palavras. Na segunda coluna, palavras monossílabas sem acento, terá 15 palavras. Pausem o vídeo, façam com calma, reveja se está correta a quantidade de palavras, reveja se você colocou as palavras com acento no lugar certo, se você colocou as palavras sem acento no lugar certo, ok? E aí você pode dar o play para seguirmos adiante. Questão número 4. Pesquisem em jornais ou revistas palavras monossílabas acentuadas, terminadas em A, E, O. Depois recorte-as e cole a seguir. Ou seja, as palavras que devem ser pesquisadas são palavras monossílabas tônicas. Porém,
Em sala de aula, a professora fez essa atividade. Eu entreguei as revistas para vocês, os alunos, pesquisarem essas palavras. Mas nós tivemos bastante dificuldade, porque não estávamos encontrando nas revistas palavras monossílabas tônicas, palavras com apenas uma sílaba com acento. Então, eu vou estar liberando aqui que vocês pesquisem palavras, pode ser no dicionário, na internet, tá bom? E copiem essas palavras em seus respectivos lugares, tá bom? Não precisa ser recorte de jornal, de revista, até mesmo porque nem todos terão este material em casa. Vamos lá. Monossílabas terminadas em A, ou seja, monossílabas tônicas terminadas com a letra A, que são aquelas palavras com apenas uma sílaba, terminadas com a letrinha A e que sejam pronunciadas com um som mais forte. Monossílabas terminadas em E e monossílabas terminadas em O. Então, agora vocês podem pesquisar, tá bom? Em sala de aula, alguns alunos colaram no LDI, nessa tabelinha aí na questão número 4, palavras monossílabas terminadas em A, E e O sem acento, ou seja, monossílabos átonos. Não tem problema, não precisa riscar, não precisa apagar, não precisa rasgar, tá bom? Mas você pode colocar as palavras com o lápis mesmo corretas, ok? E aí pode mandar a foto para a professora, mesmo quem tenha feito em sala de aula, tá? Porque nós tivemos bastante dificuldade em sala de aula para estar realizando a número 4. Então, até mesmo aqueles que fizeram, eu quero que reveja essa número 4 e me envie a foto, tá bom? Então, encerramos aqui o nosso LDI de português por hoje. Até o próximo vídeo.